Muito bom dia, meu irmão, minha irmã, você que me acompanha nesse canal de evangelização diaconal, para nós e para toda a igreja. Sejam bem-vindos. Hoje, domingo, terceiro domingo da Páscoa, nos reunimos muito alegres e contentes para, mais uma vez, vermos qual é a situação do Evangelho de hoje, qual é a experiência de Jesus hoje para todos nós, seus discípulos e seguidores. O Evangelho de hoje, desse terceiro domingo, se você quiser acompanhar em casa, é de Lucas, capítulo 24, do 13 ao 35. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que iam mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros, e estes confirmaram: "Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, um belíssimo evangelho desse tempo pascal. Esta experiência desses 2 discípulos que estavam a caminho de Emaús, já praticamente 11 quilômetros longe de Jerusalém. Jerusalém, então, aqui é o centro dos acontecimentos, o centro da paixão de Cristo, mas também
o centro da sua ressurreição, Jerusalém. E os discípulos estavam afastados de Jerusalém, como diz aqui, 11 quilômetros. Hoje temos muitas coisas que poderiam ser ditas, mas vamos nos reter naquilo que é mais importante que esse Evangelho nos traz, como ensinamento e edificação para o nosso caminhar em nossa fé. Meus irmãos, minhas irmãs, o conhecimento de Cristo, através dos tempos e atualizando nos dias de hoje, é algo aprofundado por todos nós cristãos, no decurso de 2 momentos que nós podemos ver concretamente, e aquilo que o Vaticano II também sempre nos recomenda a ver o Cristo ressuscitado. Num primeiro momento, as Escrituras. Jesus é aquele que tem a Escritura em si, conhece a Escritura. Jesus é a palavra da Escritura por excelência. Por isso nós observamos aqui tamanha facilidade. Tudo está contido nele. Todo o conhecimento, sabedoria, memória, de tudo aquilo que já aconteceu pelos profetas do Antigo Testamento, Jesus o sabe. E é por isso que aqui tão facilmente ele começa a explicar as Escrituras para aqueles 2 discípulos seus que estavam indo para Emaús, recordando todas as passagens, mostrando que era preciso que ele, o Cristo, passasse por tudo aquilo para que a sua glória se manifestasse diante dos homens e a sua ressurreição. Mas mesmo assim, nesse primeiro momento, pelas Escrituras, pelo pesar nos acontecimentos, aqueles 2 discípulos se encontravam ali cabisbaixos, pesados, angustiados e também tristes por todos os acontecimentos. Por isso, diz que já estavam distantes, a distância, 11 quilômetros, uma grande distância, mas na verdade estavam caminhando e distantes da realidade que aconteceu em Jerusalém. Talvez queriam até, por um certo momento, esquecer tudo aquilo que tinham visto acontecer com o Senhor. Mas Jesus, neste primeiro momento, então, nos diz, é pelas Escrituras que vós tereis o meu conhecimento e, ao mesmo tempo, podem me encontrar. O segundo momento que nós temos, que o Vaticano II também, de fato, na Dei Verbum, sempre nos convida é a participação eficaz, viva, comprometida na Eucaristia, o partir do pão. E por falar em partir do pão, aqui está, Nós o reconhecemos conforme ele partiu o pão para conosco, dizia os discípulos de Emaús. E retornaram a Jerusalém para dar essa notícia a todos. Reconheceram o Senhor pela maneira, pelo modo, o jeito e também a firmeza de partir o pão. Este pão, que é, ao longo desta semana, vamos ver, é ele mesmo, o pão vivo, descido, verdadeiro, o pão do céu, na qual ele se apresenta para nós esta semana. O discurso do pão vivo do céu, o próprio Cristo. É ele que se faz alimento. Já tinha feito na última ceia com os discípulos. E agora, novamente, repete tudo aquilo, o partir do seu próprio corpo, que se torna memória, se tornou e se torna e se atualiza a memória para todos nós, os discípulos de todo o tempo. Isto é uma maravilha. Podemos então reconhecer o Cristo nas Escrituras e no partir do pão, a Eucaristia. Junto à Eucaristia e às Escrituras, se bem vividos, experimentados, escutando a palavra, vivendo o sacramento, comungando do corpo, bebendo do sangue do Senhor, podemos estar extremamente crentes, firmes na fé, para proclamarmos e testemunharmos também, a voltar a tantas situações, a tantas Jerusaléns que ainda precisam ser ali novamente evangelizadas pelo testemunho daqueles que veem o ressuscitado,
que veio ressuscitado, o próprio Cristo. Esta lição para nós se torna muito gratificante podermos, através da Escritura e dos sacramentos, em particular da Eucaristia, vivenciar a nossa vida com Cristo ressuscitado. Eles reconheceram o Senhor ao partir do pão. Esta é uma pergunta que você tem que se fazer também, meu irmão, porque nós sabemos que se não vivemos em comunidade, se não estamos firmes na caminhada da comunidade, tendo como ponto máximo a Eucaristia e a escuta da palavra, e nós sabemos que muitos estão distantes dessa realidade, como se pode reconhecer o partir do pão, o próprio Cristo na nossa vida? Como? Você está tendo uma vida de intimidade com a palavra? Você está indo às Eucaristias não apenas para cumprir um preceito, mas para vivê-lo plenamente na sua vida, ligado em comunhão com o próprio Cristo, o seu sacrifício, a sua entrega e muito mais, a sua ressurreição? Fica aqui esta pergunta, né? Sempre há tempo de reconhecer o Senhor, mesmo se você está afastado, mesmo se você está triste, mesmo se você está distante, muito mais que 11 quilômetros, como estavam aqueles discípulos. Às vezes, quantos e quantos se encontram uma distância enorme, um abismo enorme entre você e Deus. Pois bem, você não consegue voltar ao Senhor? Peça ao Senhor, porque Ele vem até você. Se você, na sua liberdade também, o quiser escutar, quiser fazer ceia com Ele, quiser se alimentar, quiser partilhar, quiser viver tudo aquilo que Ele tem para oferecer. Ele caminha. Lembre-se que Cristo está sempre à nossa frente, mas que Ele espera e se detém, como fez com os discípulos de Emaús, né? Ele fez menção que ia mais adiante, mas parou, explicou, ceiou, partiu o pão e até que enfim a lerdeza, o atraso, né, daqueles dois discípulos em reconhecer o Senhor acabou naquele momento e se transformou em fé, tanto é que voltaram da distância que estavam, voltaram para a comunidade para dar essa notícia maravilhosa. Meu irmão, minha irmã, termino dizendo esta reflexão um pouco sobre o que São João Crisóstomo diz a respeito, né, do meu e do vosso sacrifício. Confessa a ti mesmo que ages assim com o Cristo, quando ele é peregrino, estrangeiro, e está sem abrigo, e tu, em lugar de recebê-lo, decoras os pavimentos, as paredes, os capitéis das colunas, suspendes candelabros com correntes de prata, e quando ele está acorrentado, não vais consolá-lo. Não digo isto para reprovar esses ornamentos, mas afirmo que é necessário fazer uma coisa sem omitir a outra. Ou melhor, que se deve começar por esta, isto é, por socorrer o pobre. São João Crisóstomo. De que se deve ornar esses vasos de ouro, se ele mesmo morre de fome, o próprio Cristo, representado em cada um dos nossos irmãos e irmãs? Meu irmão, minha irmã, escutar a Escritura e participar do pão da vida, da Eucaristia, e absorver esta riqueza infinita da graça de Deus, do conhecimento, do dom do Espírito Santo, significa também saber dar tudo o que se recebe na escuta e na vivência deste sacramento para aqueles que ainda estão longe, que estão necessitados, que não têm chances de ter aquilo que nós temos todos os dias, a palavra e o sacramento. Nós podemos, mas existem muitos que não podem por inúmeras situações. Então de nada se adianta, como diz São João Crisóstomo, né, se ornar só a si mesmo, recebendo esta plenitude e não ter vontade de testemunhá-la, de dá-la, de doá-la também
para aqueles que são necessitados e se comprometer com os pobres deste mundo, em espírito, mas também nas questões físicas. Pois bem, meu irmão, minha irmã, você que neste domingo belíssimo que estamos vivendo, de Páscoa, já comungou, ainda não pode ter comungado fisicamente, por causa desse momento que estamos vivendo, né, da pandemia, de tantas doenças, fora o Covid-19, e outras tantas doenças, mas especialmente esta pandemia que estamos vivendo. Se não comungastes ainda do corpo do Senhor, mas escutastes a sua palavra e comungastes espiritualmente com Ele, faça isso. Faça e leve o Cristo que você tanto recebeu no sacramento e na escuta da palavra àqueles que ainda estão distantes em caminhos tão longínquos. Há sempre tempo de voltar ao centro, a Jerusalém. E Jerusalém é Cristo. Cristo é Jerusalém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos rezar a oração que o próprio Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oremos. Ó Deus, que o vosso povo sempre exulte pela sua renovação espiritual, para que, tendo recuperado agora com alegria a condição de filhos de Deus, espere com plena confiança o dia da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, que você possa sempre ter o gosto de estar caminhando, escutando e vivenciando o sacramento da Eucaristia, que nos leva a sermos esses verdadeiros filhos e filhas de Deus, resgatados, perdoados por Jesus Cristo. Que o sacrifício de Cristo possa ali servir de firme e definitivo exemplo para a nossa vida, para que possamos testemunhar a todos quanto necessitam e estão distantes do próprio Cristo, a sua ressurreição. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, seu castíssimo esposo, e de São Bento, nosso Pai, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenha um excelente domingo de Páscoa, esse terceiro domingo da Páscoa. Fique com Deus, celebre com sua família, catequize seus filhos e vamos adiante, sempre nos alimentando do sacramento e das Escrituras. Amém.